Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao auditório do 7º andar do edifício Matarado, sede da Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de São Paulo, 26 de março de 2013. Cerimônia de instalação do Conselho da cidade de São Paulo e primeira reunião do Conselho. Para dar início, convidamos a fazer uso da palavra o senhor João Antônio, secretário municipal de Relações Governamentais. Excelentíssimo senhor prefeito Fernando Haddad, vice-prefeita Nádia Campeão, senhores e senhoras membros do Conselho da cidade, senador Suplicy, deputados, vereadores, secretários, subprefeitos e convidados presentes. Em primeiro lugar, quero saudar a todos os presentes e dizer que me senti honrado quando fui convidado pelo prefeito Fernando Haddad para auxiliá-lo nesta importante tarefa de construir e tornar efetivo o Conselho da cidade que ora se instala. Reunimos hoje, neste local, a expressão plural da sociedade paulistana, movimentos sociais, empresários, representações religiosas, movimentos de mulheres, estudantes, intelectuais, professores, escritores, pesquisadores, membros de universidades, artistas, arquitetos, urbanistas, representações de classe e conselhos profissionais, construção civil, membros do Poder Legislativo, dirigentes sindicais, comércio, indústria, setor de serviços, ONGs e associações. Enfim, é a efetivação daquele conceito do pensador italiano Norberto Bobbio, de que a democracia consiste no poder público em público. Perfeito. O pensador Norberto Bobbio, em seu livro Futuro da Democracia, afirmou que para um regime democrático, o estar em transformação é seu estado natural. Façamos, pois, desta composição plural do Conselho da cidade um instrumento para romper com o conservadorismo e projetar um novo paradigma na relação administração-administrados. Quanto maior transparência, mais eficaz a democracia. Por fim, senhores e senhoras, conselheiros, recentemente li uma obra do pensador francês Olivier Ney, traz um conceito de cidadania que se encaixa perfeitamente na concepção do prefeito Fernando Haddad para este conselho. Ele escreveu o seguinte: a cidadania supõe, em primeiro lugar, que os homens sejam considerados como seres intercambiáveis, semelhantes uns aos outros, seja qual for a sua origem, sua classe ou condição. Portanto, o que define os cidadãos não são mais suas qualidades pessoais, aquelas que fazem de cada homem um ser à parte, a saber, a excelência, o nascimento ou a fortuna. O que faz o cidadão é a sua pertença a uma comunidade cívica. Ela implica em considerar todos os indivíduos, inclusive os mais humildes, de maneira abstrata, a partir dos laços que os unem à cidade. Façamos deste conselho um espaço livre para a circulação de ideias, um organismo plural, porque plural é a nossa cidade. No amanhã, uma cidade melhor depende de cada um de nós. Sejam bem-vindos ao Conselho da cidade de São Paulo. Muito obrigado. Teremos agora a assinatura do decreto de instalação do Conselho da cidade de São Paulo, que será realizada pelo senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, que em seguida fará uso da palavra. Eu vou pedir desculpa quebrar o protocolo,
mas eu vou dispensar a apresentação, porque aqui todos são muito importantes. Eu teria que citar as mais de 100 pessoas presentes para a nossa cidade. Que cada uma de vocês se sintam bem recebidos, bem-vindos, e eu espero que nós possamos iniciar um processo de trabalho, de interlocução do mais elevado nível em proveito da nossa querida cidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença, em primeiro lugar, em nome de toda a equipe da Prefeitura. Trata-se aqui de uma reunião que nem cabe a palavra suprapartidária, porque não é esse o seu caráter, ela não tem nada de partidário, nem supra, nem infra, nem partidário. Ela é um conselho da cidade de São Paulo, um conselho representativo dos moradores dessa cidade, dos que amam essa cidade, dos que querem viver bem nessa cidade, dos que querem pensar o seu futuro no longo prazo, os que querem acompanhar o andamento da administração pública, os que querem sugerir, recomendar, criticar, apoiar, enfim, daqueles que, por qualquer razão, desejam se envolver nos assuntos da cidade, pensando que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão morar aqui e desejam, desde já, que nós cuidemos dessa cidade, de que nós zelemos por essa cidade, para que ela possa oferecer a melhor qualidade de vida possível. Falar de São Paulo é falar um pouco uma obviedade. O mundo inteiro olha para São Paulo com interesse e com espanto. Essa cidade é uma cidade de grandes números, de números espetaculares, a começar pela sua população, pelo seu território, pela sua produção cultural e científica, pela sua vivacidade, pela sua capacidade de inovação e, sobretudo, pela sua pluralidade e diversidade. É uma cidade como poucas do mundo que contempla o convívio absolutamente pacífico dos mais radicalmente diferentes. Aqui, colônias de todo o mundo se instalaram, da Ásia, coreanos, chineses, japoneses, da Europa, espanhóis, italianos, alemães, do Oriente Médio, judeus e árabes de todos os países, latino-americanos em geral, brasileiros de todos os estados, do Nordeste, do Sul, enfim. É uma cidade que acolheu todos os povos, que não discriminou. É uma cidade que abraçou, que soube gerir a diferença de maneira proveitosa, de maneira a criar as melhores circunstâncias para o desenvolvimento de cada um, de todos e de cada um, mas que ainda encontra enormes desafios pela frente. Ou seja, uma cidade que está envolta em paradoxos, uma cidade que tem força para superar qualquer dificuldade, mas nem sempre essa potência se transformou em ato, nem sempre essa capacidade de formulação, inovação, execução se transformou em ações efetivas para a melhoria da nossa população. E o que nós pretendemos com esse Conselho, longe de qualquer pretensão política menor, é promover a política com P maiúsculo, a política maior, a política em que as pessoas, sem cerimônia, de peito aberto, possam se reunir, possam expressar suas opiniões, expressar seus sentimentos a respeito de São Paulo, ajudar a desenhá-la para o futuro, ajudar a encontrar os caminhos de superação das dificuldades que São Paulo enfrenta, porque eu penso que todos os que estão aqui têm pelo menos uma certeza: se os problemas são grandes, alguns enormes, não é menor a nossa capacidade de solucioná-los. São Paulo tem essa força, tem e pode ter essa pretensão. O que nós pretendemos aqui, além de criar um canal de comunicação em que vocês falem mais do que nós, porque o Estado precisa se habituar a ouvir mais, né? Essa é a nossa convicção. Ninguém que constitui um conselho, e nós constituiremos muitos conselhos na cidade, esse é o conselho da cidade, mas cada subprefeitura vai ter o seu conselho, né, local, além dos conselhos temáticos da área da saúde, da educação,
população em situação de rua. Ontem estávamos eu e Paulo Scaff lançando não apenas o comitê, né, o Conselho da População em Situação de Rua, mas lançando uma ação efetiva voltada para essa população, para oferecer a todos os interessados não apenas a formação profissional, o acolhimento do sistema de educação, de assistência e saúde, mas, depois de certificados pelo nosso grande Senai, poderem prestar serviços, né, no setor, para o setor empresarial. Então, a própria Prefeitura vai se encarregar de fazer a mediação do formando nos cursos do Senai e do empresariado da cidade, que com certeza vai acolher esse nosso pleito de incluir essa população num programa voltado para a educação e trabalho, e nós podemos apreciar a cidade e os seus moradores, né, com mais orgulho de que estamos fazendo cada vez mais por aqueles que mais precisam na nossa cidade, começando por essa população que representa apenas 0,1% da nossa população, mas que não pode parecer um número pequeno estatisticamente, mas se cada um fizer o seu papel em relação a essa população, nós vamos ter uma sociedade, uma cidade que funciona melhor, que acolhe mais, que dá resposta às mazelas sociais com as quais ainda convivemos, e isso vale para quem mora em situação de risco, isso vale para quem está sendo desapropriado. Hoje mesmo está tendo uma reintegração de posse, tem 2 secretários trabalhando para o acolhimento de 800 famílias que podem não ter onde morar a partir de amanhã, e isso tudo tem que estar muito claro. Nós sabemos que todos aqui, para participar de uma reunião como essa, tem que fazer algum sacrifício pessoal. Nós sabemos os afazeres de empresários, artistas, intelectuais, cientistas, lideranças que estão aqui presentes. Por isso, nós queremos que esse convívio entre nós leve em conta esse sacrifício pessoal e torne essas reuniões as mais proveitosas. Então, em primeiro lugar, nós queremos ouvir. Então, é importante frisar que a maior parte da nossa reunião tem que ser de audiência e não de discurso. Esse é inaugural, eu vou me permitir um pequeno discurso, mas o nosso objetivo aqui é ouvir e explorar possibilidades para a nossa cidade, que são infinitas como a própria cidade. A segunda coisa importante é dedicar as 4 reuniões ao ano. Obviamente que esse número de 4 reuniões ao ano é uma proposta. Se o Conselho entender que é necessário, por qualquer circunstância, se reunir com mais ou menos frequência, é um direito dele propor e, na verdade, a dinâmica dessa reunião cabe muito mais a vocês do que a nós. Nosso papel é estimular o debate e promover a discussão em torno de propostas. Mas nós queremos reservar as reuniões para a discussão de documentos importantes. Então, hoje, para citar um exemplo, nós estamos cumprindo uma determinação legal de oferecer à sociedade um programa de metas para a cidade de São Paulo. Então, temos aí um compromisso formal estabelecido em lei que precisa ser cumprido. É um documento importante. Então, nós estamos colocando à disposição dos senhores o documento. Esse documento, por lei, ele passa a ser discutido a partir de hoje, dia em que ele se torna público, e a sociedade pode alterá-lo. Quer dizer, a sociedade, o Estado, o poder público pode receber sugestões de aperfeiçoamento e nós teremos aí um mês, né, para poder, eventualmente, alterá-lo, modificá-lo. Mais do que as metas, tem uma questão de metodologia que precisa ser também discutido de alguma maneira. Vou citar o exemplo. A complexidade da nossa legislação e a complexidade do nosso regime institucional é tão grande que muitas vezes não se dá o devido valor para aquilo que não produz um resultado visível, mas que tem resultado prático. Quem aqui está habituado com obra pública sabe que uma obra pública no Brasil envolve, em geral, os 3 poderes e o Ministério Público. Uma obra no Brasil envolve o Executivo, envolve o Legislativo,
precisa aprovar o orçamento, ou às vezes alguma lei, envolve o judiciário, porque vira e mexe, o judiciário é mobilizado para se manifestar a respeito, envolve o Ministério Público, sempre atento ao que acontece na cidade, e uma proatividade enorme em relação à cidade, e tudo isso em cada procedimento. No procedimento de contratação do projeto básico, funcional ou executivo, no procedimento licitatório, no procedimento de licenciamento ambiental, né? Em cada etapa desse processo, ao contrário do empresário que está lidando com o próprio dinheiro e, portanto, não presta contas para o caixa, né? O Estado, como não lida com o próprio dinheiro, lida com o dinheiro do contribuinte, ele é obrigado a, em cada etapa de uma obra pública, ele dá satisfação do andamento, né, de cada procedimento. E são muitos os procedimentos para você dar uma ordem de serviço. Tudo isso tem que estar ancorado em fonte orçamentária. E nem sempre se observa isso. Às vezes se licita uma obra insustentável do ponto de vista econômico-financeiro. Depois tem a própria execução da obra, que, em geral, também atravessa problemas. Muitas vezes, legítima ou ilegitimamente, o contratado exige uma repactuação, um aditivo, por uma situação desconhecida no momento em que a obra foi licitada. Até a sua conclusão é uma via crucis. Então, a pergunta que fica: quando nós cumprimos todas essas etapas, isso merece ser considerado ou não para efeito de avaliação de um programa de metas? É uma discussão que cabe. Porque, às vezes, o gestor tomou todas essas medidas, mas a obra não foi concluída em 4 anos. Mas está licitada, está com fonte orçamentária, está em execução. Como nós medimos o programa de metas à luz dessa consideração? Estou citando um exemplo, poderia citar dezenas e dezenas de exemplos que envolvem a administração pública e que nem sempre são de conhecimento público. Então, um outro objetivo desse conselho é não só discutir os grandes temas, mas o conselho ele pode ter, pela sua própria atividade e natureza, um papel pedagógico de envolver o cidadão nos negócios da cidade. Quer dizer, nós temos que tornar a democracia um pouco mais direta. Nós não podemos mais conviver numa cidade como São Paulo com escolhas plebiscitárias. Nós temos 60 dias a cada 4 anos para discutir quem vai ser o prefeito da cidade. E aí a cidade, politicamente, adormece por 4 anos e espera o julgamento de quem ela escolheu para saber se reconduz ou não o governo incumbente. Eu acho que é um procedimento que para São Paulo não cabe mais. Ou seja, São Paulo não tem 4 anos para esperar para saber se a administração está dando certo ou não. São Paulo tem que saber disso a cada etapa. E nós podemos contar com a força da própria cidade para envolver o cidadão naquilo que é justo que São Paulo receba. Atenção do governo estadual, atenção do governo federal, atenção da iniciativa privada, responsabilidade social, envolvimento do segmento comunitário, parceria público-comunitária, tudo isso tem que estar no nosso horizonte de discussão. Outras coisas são muito sensíveis. A questão da cultura, por exemplo. Nós sabemos o impacto que a cultura tem na convivência humana. Se uma cidade é mais vigorosa ou menos vigorosa do ponto de vista cultural, isso muda a qualidade do convívio entre as pessoas, do encontro entre as pessoas. Então, o quanto essa cidade está e pode estar aberta para manifestações culturais, de toda a natureza. Como nós vamos nos apropriar desse ativo monumental, incomensurável que a cidade tem, uma cidade que convive com todos os gostos, na música, na gastronomia, na literatura, enfim, como nós vamos mobilizar esse potencial cultural em proveito de uma harmonia maior entre nós, em proveito do combate à violência, em proveito da educação no trânsito, em proveito do convívio harmonioso, pacífico entre as pessoas.
como promover isso a partir de um ativo que São Paulo já tem e que é reconhecido internacionalmente. Isso também nós não temos 4 anos para discutir, nós não podemos fazer um balanço disso daqui a 4 anos. Isso tem que ser apontado no dia a dia da administração. Se a administração está ou não aberta para inovação, para estar aberta para o novo, para, enfim, promover mudanças comportamentais para as quais o cidadão anseia já. Então, esse procedimento rotineiro das eleições é muito bom, mas eu penso que entre uma eleição e outra nós devíamos estar mais juntos, não para celebrar conquistas ou só para criticar o que não foi feito, mas para buscar encontrar caminhos que ainda não foram explorados. Por isso, reservar as reuniões para documentos importantes, para ouvi-los. Nós pretendemos, com um pouco mais de antecedência, dessa vez não foi possível, porque o Conselho está se instalando agora, mas nós queremos mandar os documentos com um pouco mais de antecedência, né? Esse programa de metas ficou pronto hoje de madrugada. Está aqui a secretária de Planejamento, que passou a noite em claro para concluí-lo, né? Mas, por exemplo, a próxima reunião pode ser sobre o plano diretor, pode ser sobre o Arco Tietê, pode ser sobre documentos importantes que a cidade vai ter que discutir. E é uma maneira de que essa discussão seja mais capilarizada. Porque muitas vezes, mesmo que o poder público deseje fazer uma discussão, ele não consegue promover sem o apoio da sociedade. Então, os conselhinhos e o conselhão da cidade têm essa finalidade de fazer com que a discussão chegue às pessoas, para que as pessoas se sintam entusiasmadas com o debate, saibam que a sua opinião vai contar para efeitos de políticas públicas, que ela pode redirecionar o curso das coisas na cidade, porque ela será, de alguma maneira, ouvida. Nós estamos abrindo canais de comunicação para ela poder se expressar. Então, nosso objetivo é não só fixar as 4 reuniões propostas, ou, se houver entendimento diferente, as reuniões desse ano, mas já definir, de alguma maneira, quais são os documentos essenciais, as peças essenciais que precisam ser discutidas, sem prejuízo de que essa discussão se faça a partir da vontade de vocês. Então, pode ser que alguém aqui não queira discutir o plano diretor, queira discutir o endividamento da cidade, que é um problema gravíssimo que a cidade enfrenta. Vamos escolher os melhores temas, e o que eu me comprometo em nome da administração é de que essa discussão será absolutamente transparente. Não há assunto tabu para essa administração, nenhum assunto. Nós podemos discutir transparência, nós podemos discutir funcionamento da máquina, salário de servidor, podemos discutir processo administrativo, os assuntos dos menos aos mais delicados. Nós não temos nenhuma dificuldade em apresentar o problema, porque nós estamos interessados na solução. E se você escamoteia o problema, você não chega a compreendê-lo e muito menos a solucioná-lo. Então, para nós, não pode haver tabu em discussão de assunto nenhum. Por mais, eu não sei o que será, né, dos próximos 4 anos, mas qualquer assunto, nos próximos 4 anos, por mais constrangedor que seja para a administração, nós temos que poder discutir ele francamente em todos os ambientes, inclusive nesse. Então, não haverá nenhum assunto, pode haver assuntos inconvenientes, né, no sentido de constrangedores, não sei o que pode acontecer, porque a administração se surpreende. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos interessados em discuti-lo, né, e começando pelos mais difíceis, não temos nenhuma dificuldade com isso. Então, fica o convite aqui. Esse conselho é um conselho que eu penso muito plural, acho que o João Antônio foi muito feliz em caracterizá-lo assim. A nossa busca é procurar representar as forças da cidade de alguma maneira. Sabemos que outras pessoas poderiam estar aqui, porque se você for contar com todo mundo que tem alguma base de legitimidade, você está falando de alguns milhares
de paulistanos, moradores de São Paulo, que poderiam estar aqui, tem um constrangimento físico, né, da reunião e operacional, mas esse conselho não vai ter um formato fixo, nós podemos também avançar na discussão sobre o próprio modelo de conselho, se ele está adequado ou não. Isso aqui é um pontapé inicial. Então, o próprio conselho, se quiser se rediscutir, se quiser tirar uma comissão para se repensar, nós também estamos completamente abertos. Eu volto a insistir, não tem tema aqui que seja tabu para nós. Todos os temas nos interessam, a começar do interesse de vocês. É vocês que vão dar o tom desse conselho e do seu andamento. O nosso desejo é poder nos encontrar. Nós queremos esse encontro. A nossa única demanda é essa, se é possível falar em demanda do Executivo Municipal. Nossa demanda é só nos encontrarmos, nos reunirmos. E queremos que essa reunião seja a mais proveitosa possível, seja a mais agradável possível, tenha a melhor frequência possível, que os debates sejam os mais vivos possível, e fica o desejo de que ele seja frequente, de que ele seja amistoso, agradável, de que ele seja vivo, de que não seja um encontro protocolar e de que ele seja, sobretudo, livre. Nós queremos que esse encontro seja livre, para que nós possamos nos sentir à vontade. Acho que a liberdade é o que deve marcar a nossa convivência, para que as pessoas possam se interessar em continuar vindo às reuniões e se expressando da maneira que entenderem correta. Muito obrigado por terem aceitado esse convite inicial. É uma honra para a cidade de São Paulo contar com o apoio de vocês. O apoio é à cidade, não é à administração, não é ao partido. E eu espero que esse conselho, inclusive, não seja deste governo, que seja uma possibilidade da administração criar ambientes institucionais de interlocução. Portanto, é uma coisa que deve perpassar muitas e muitas administrações. Esse é o nosso desejo. E vamos cuidar de São Paulo, vamos estar juntos para cuidar da nossa cidade e, dentro do possível e do impossível, buscar soluções para os moradores batalhadores de São Paulo, que esperam, anseiam muito de toda e qualquer administração. Então, vamos tentar dar as melhores respostas para esses anseios com as sugestões e críticas de vocês. Fica o meu agradecimento, em nome da cidade, pelo esforço de cada um. Eu espero que essa e as próximas reuniões sejam do agrado de todos e que todos se sintam acolhidos nessa prefeitura. Muito obrigado, bom trabalho. Agradecendo as palavras do senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Nesse momento está encerrada a cerimônia de instalação do Conselho da cidade de São Paulo. Em breve teremos início a primeira reunião do Conselho. Teremos agora uma apresentação em PowerPoint do plano de metas do Conselho da cidade de São Paulo, que será apresentada pela senhora Leda Maria Paulani, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Bem, bom dia a todos. Prefeito Fernando Haddad, os meus colegas secretários que aqui estão, e as autoridades presentes, os conselheiros desse Conselho da cidade, que muito nos honraram com o seu aceite para participar desse fórum. Eu pedi para ficar com o microfone na mão, porque eu tenho vício de professora e não consigo falar parada assim num canto, eu tenho que ficar andando, né? Então, por isso que eu causei aqui esse pequeno problema aqui de pedir um microfone de mão. Bem, então, o prefeito Fernando Haddad escolheu como ponto de pauta para esta primeira reunião do Conselho a apresentação do programa de metas. Como ele já mencionou, o Executivo, pela lei que foi aprovada em 2007, a lei dá ao Executivo 90 dias para que a gente apresente o programa de metas da nova gestão que se instala, né? Eu diria que isso foi uma conquista da sociedade civil, inequivocamente,
mas que é um esforço enorme, né, para a gente conseguir cumprir esses 90 dias. Nós conseguimos cumprir aí com um pouquinho de antecedência, aí com 5, 6 dias menos do que os 90 dias, mas isso foi o resultado de um enorme esforço. Eu queria aqui agradecer principalmente a minha equipe na Secretaria do Planejamento, a Mariana Norbert Almeida, que foi quem coordenou esse processo, e todas as equipes de outras secretarias que nos apoiaram, e em especial destacaria a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, que foi uma grande parceira na possibilidade que a gente teve de obter esse resultado, que agora vai estar colocado ao crivo da população nas várias audiências públicas que vão ser realizadas. Bem, então nós vamos começar a mostrar o que é esse programa de metas. Se a gente puder definir rapidamente o que é o programa de metas que a gente está apresentando, a gente vai dizer que ele é um programa de 100 metas, associadas a 21 objetivos, organizados em 3 eixos temáticos e agrupadas em 5 articulações territoriais. Já adianto que as 100 metas, ninguém buscou o número 100, né? Ele apareceu, o prefeito até brincou que é para dar algum assunto para o Zé Simão da Folha, né? Para fazer alguma piadinha e tal. Mas a gente, de fato, não procurou o número que fosse, né? A questão não tinha nenhum fetiche pelo número, mas, incrivelmente, quando a gente fez todo o bate e rebate das metas, que foram várias rodadas, apareceu esse número 100. Eu vou explicar exatamente qual a diferença entre meta, objetivo, eixo temático, articulação territorial, na sequência da apresentação. Bom, então, primeiro, quais foram as diretrizes para a construção desse programa de metas, né? Bom, em primeiro lugar, a consolidação das prioridades apresentadas no programa de governo. E aqui uma menção muito especial ao programa de governo do candidato Fernando Haddad, agora nosso prefeito Fernando Haddad. A gente teve, eu disse que foi um esforço enorme, né, que levou muitas pessoas a passarem noites em claro, mas a gente teve um auxílio muito grande, um ponto de partida muito importante para construir esse programa de metas, que foi o programa de governo do Fernando. Quer dizer, a gente já sabia onde queríamos chegar. Isso, a ideia de cidade, né, o programa que a população paulistana aprovou nas urnas, já estava escrito, né? A população paulistana não aprovou um prefeito, ela aprovou um prefeito com o seu programa de governo. Eu disse isso ao Fernando na época das eleições, ainda nas vésperas do segundo turno, eu disse a ele que ele tinha invertido finalmente a questão política, tinha colocado no eixo certo, pois até para ser chefe de condomínio de prédio você precisa ter um programa, quanto mais para ser prefeito de uma cidade como São Paulo, né? E essa foi a primeira iniciativa dele, ele registrar lá oficialmente o seu programa de governo, era esse programa que ele estava defendendo. Então, a existência desse programa foi fundamental para a gente conseguir apresentar um programa de metas, cumprir a legislação e apresentar algo para o escrutínio da população ainda, porém que tem uma estrutura, né, que tem uma lógica, que tem uma visão de cidade que está, pensamos nós, por detrás desse programa de metas. Bom, a outra diretriz foi que considerar o programa de metas como um instrumento de planejamento de fato, de modo que ele tem que ser integrado aos demais instrumentos de planejamento que a cidade já tem, né, que são o PPA, o Programa Plurianual, o Plano Plurianual, perdão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. A terceira diretriz é que a gente procurou, desde o início, né, construir o programa em que ele tivesse uma organicidade, ou seja, que ele não fosse um listão de metas a cumprir, né? Um programa de metas não pode ser um listão de metas, ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma articulação que mostre a visão de cidade da qual se está partindo e que mostre a cidade que se quer, né? Então, a gente partiu das secretarias, porque não havia outra forma, né? A gente pediu a cada, eu sempre brinco, né, que lá na Assembleia o ofício circular número 001 foi esse, que foi mandado para todas as secretarias, todos os órgãos da prefeitura, para que eles nos dessem, então nos elencassem os seus objetivos, as suas metas,
para a partir daí a gente poder construir o programa, né? Porém, eles já fizeram isso tendo como substrato o programa de governo do prefeito Fernando Haddad. E, finalmente, a última diretriz, né, é que esse mecanismo de planejamento contemplasse um espaço para a participação social, que ele seria um instrumento de planejamento, ele vai ser, né, vai ficar fácil, entre aspas, conduzir a prefeitura com um programa de metas estruturado, né, mas ele tem que contemplar a possibilidade da participação, não só porque a lei exige, mas porque a gente acha que é a forma correta. Ué? Não está passando isso aqui. Ah, agora foi. Ih, agora foi demais. Bom, o processo de construção. Então, numa primeira rodada, a gente levantou, então, como eu já disse, junto às secretarias, as suas propostas iniciais, e nós concluímos com 311 metas e associadas a 60 objetivos. Numa segunda rodada, que foi retrabalhada secretaria a secretaria com a equipe da Secretaria do Planejamento, nós acabamos ficando com 139 metas associadas a 41 objetivos. E, finalmente, na terceira rodada, quando a gente procurou fazer a articulação das metas, né, para sair da lógica de secretaria e sair da lógica de uma lista de metas pura e simplesmente, a gente chegou, então, nessas 100 metas associadas aos 21 objetivos e agrupadas desta forma em eixos temáticos e articulações territoriais. Mas a gente tem ainda uma quarta rodada. Essa quarta rodada é aquela que começa agora, né? Esta quarta rodada é a que vai contemplar, então, a participação. Então, o que fará parte desta quarta rodada? As 31 audiências públicas nas 31 subprefeituras. Nós vamos fazer uma audiência para cada um dos 3 eixos temáticos do nosso programa de metas, que a gente depois vai ver quais são, e nós vamos fazer também uma audiência geral do programa de metas na Câmara dos Vereadores. Bom, a metodologia. Então, aqui eu começo a explicar um pouquinho, né, o que é meta, o que é objetivo. Então, o que é meta? Para nós, as metas são o quê? Os produtos concretos que a Prefeitura pretende entregar à população ao longo dos próximos 4 anos de gestão. Então, uma meta é, por exemplo, uma creche num tal lugar, né? No nosso caso, uma creche não é uma meta, é um conjunto de creches que é uma meta, né? Não é um hospital que é uma meta, é um conjunto de hospitais, né? É uma meta, tá? Mas, quer dizer, para além da meta, por que se quer entregar uma creche? Por que se quer entregar um hospital? Por que se quer fazer um programa de apoio cultural, etc., né? Porque a gente espera, com isso, atingir um objetivo. Então, eu diria que o coração do programa de metas são os 21 objetivos estratégicos nos quais ele se estrutura. Esses objetivos estratégicos, eles vão mostrar o quê? Né? Qual é o benefício efetivo esperado da implementação das metas? E eles devem ser passíveis de mensuração por meio de indicadores, né? A gente vai ver um exemplo depois, ou seja, essa é a parte que ainda não está concluída, né? Vários dos objetivos ainda não estão com indicadores associados, mas no período subsequente agora, esse processo deve ser concluído, até porque o indicador é alguma coisa que pode e deve ser discutida de uma maneira mais ampla. Bom, aí a gente também incluiu no programa de metas um instrumento que vocês devem ter recebido aí na caixinha, né, do programa de metas, que é esta ficha de identidade da meta. Porque você colocar só a meta secamente, né, você pode não estar fornecendo à população, ao cidadão, ao munícipe, todas as informações necessárias para que se compreenda exatamente o que está envolvido nesta meta, né? Então, a gente bolou aí, planejou essa ficha de identidade da meta, aonde a gente vai ter o quê nessa ficha?
o que já tem ainda, o que já foi entregue. O objetivo temático e a articulação territorial aos quais a meta está associada, a secretaria e a unidade responsável pela meta, a definição dos termos técnicos, né? Por exemplo, entregar um CRAS. Bom, para quem é da assistência social, está careca de saber o que é um CRAS, né? Mas a população pode não saber. Então, vai estar lá especificado direitinho. O que vai ser entregue exatamente, quer dizer, qual é o produto que vai ser entregue, e uma série de outras observações que são as diretrizes de execução. Após as audiências públicas, ou seja, ao longo do próximo período, aí, até o final do mês de abril, a gente deve ainda incluir a territorialização, ou seja, mostrar claramente em quais subprefeituras e distritos essas coisas acontecerão, né? E qual é o prazo para o cumprimento, ou seja, o cronograma de execução. Isso ainda não está na ficha das metas, deve ser incluído no próximo período. Bom, a organização então das metas. A gente organizou então as metas de acordo com duas lógicas, tá? Estas lógicas, elas se complementam. Ou seja, desse conjunto de 100 metas associado aos 21 objetivos estratégicos, nós temos duas clivagens diferentes. Uma clivagem é a articulação territorial. E aí a gente vai ver que existem metas que podem servir tanto a uma quanto a outra articulação territorial. Elas se superpõem, né? A gente vai ver alguns exemplos. Elas se superpõem, não, perdão, elas servem a várias lógicas, né? Vão ser 5 lógicas. E a lógica temática é uma outra clivagem, então nós vamos organizar essas metas e esses objetivos de acordo com 3 eixos temáticos, e aí não, cada objetivo está associado a um único eixo temático, cada meta a um único objetivo, ok? Então vamos falar um pouquinho da lógica territorial. As políticas de governo, então, vão se organizar a partir dessas lógicas, que são as seguintes. Primeiro, o resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis. Então, existem territórios, a gente tem uma cidade ainda conflagrada, né? Ela é dividida, ela é fracionada, tem a cidade rica, boa, da cidadania, dos direitos e tal, e tem uma cidade que está fora disso. Então, a gente quer acabar com essa divisão. Então, é evidente que a atuação do poder público tem que se dar fundamentalmente sobre esses territórios mais vulneráveis para reduzir justamente essa diferença, né? A estruturação do Arco do Futuro, que vai na mesma direção, né, na direção também de valorizar as áreas hoje desvalorizadas, mas também de mudar a lógica mesmo do funcionamento da cidade, de modo a reduzir problemas como de mobilidade urbana, dentre outros. O fortalecimento das centralidades locais e das redes de equipamentos públicos, né, também vai na direção de você fugir de uma cidade que é radial, né, que converge toda ela para uma única região da cidade, quer dizer, você fortalecendo os centros, as centralidades locais, você está contribuindo nesse sentido. Bom, a requalificação da área central, o coração da cidade, é a sua memória, é o seu patrimônio cultural, em grande parte está aqui, né? Então, é evidente que ele tem que ser recuperado, requalificado, revalorizado. E, finalmente, a reordenação da fronteira ambiental. Nós temos uma grande quantidade de reservas naturais dentro da cidade de São Paulo, temos serras, temos, enfim, eu não sou urbanista nem ambientalista, então me faltam aqui os termos corretos para definir isso, mas ninguém deixa de reconhecer, né, a importância que tem a preservação e, portanto, a importância do poder público na organização dessa ocupação das fronteiras ambientais, que vem se dando de uma forma completamente desordenada e destruidora do meio ambiente. Bom, então essas são as 5 lógicas territoriais. Aqui
eu vou passar uma por uma, mas não vou falar das metas para não me alongar muito, né? Só vou dizer o seguinte, só para dar um exemplo, né? Por exemplo, implantar 60 centros de referência da assistência social. É evidente que os 60 centros não serão todos nos territórios vulneráveis, mas a sua grande maioria será nos territórios vulneráveis. Essas manchas amarelas, né, são justamente os territórios onde, por exemplo, a maior parte destas metas que estão aqui vão encontrar o seu espaço, né? Daqui até o final do nosso processo de construção do programa de metas, que ainda falta a 4ª rodada, como eu já disse, a gente vai precisar isso aí, né? Quer dizer, nós vamos ter clareza exatamente desses 60 centros, quais estarão nas áreas vulneráveis, mas será a grande maioria, né? A gente não colocou essas informações ainda, por quê? Porque a gente tinha de algumas metas, não tinha de outras, outras ainda havia dúvidas, outras ainda há problemas com o terreno, se vai conseguir, se não vai, né? Então a gente resolveu não colocar ainda para a gente não dar uma informação imprecisa. Nós vamos fazer isso ao longo do próximo período. Bom, aqui o Arco do Futuro, né, que foi, enfim, uma proposta já do programa de governo. Aqui, tal como lá, a gente tem metas, né, que tanto elas, por exemplo, criar e efetivar a Agência São Paulo de Desenvolvimento. É evidente que ações poderão ocorrer a partir dessa agência que vão beneficiar outras áreas da cidade que não o Arco do Futuro. Mas a ideia é que ela prioritariamente atue no Arco do Futuro, para dar consistência para esse Arco do Futuro, né? Oi. Aqui. Não adiantou. Sim, agora sim. A terceira articulação territorial é a rede de centralidades, né? Então, a gente queria que os mapas ficassem maiores, mas daí não cabia as metas, enfim, foi um problema aí. Vocês podem perceber aí os pontinhos todos, né? E a ideia de que a gente fortaleça realmente esses centros, essas localidades, para ir saindo, né, dessa cidade que concentra tudo no centro e gera problemas em escala ampliada, né? Então, aqui também, da mesma maneira, há várias metas que estão aqui, mas também estão em outras articulações. Aqui, bom, a valorização da área central, aí há projetos específicos, né, metas específicas, como renovação dos calçadões, um parque de esportes radicais que deve ser aí, enfim, algumas coisas que são específicas, né, mas também há outras coisas que estão em outras áreas da cidade. O desenho aí seria o desenho do que a gente está entendendo aí como área central. E aí, finalmente, a articulação territorial das fronteiras ambientais, né? Aqui várias metas que estão diretamente ligadas a isso, como, por exemplo, a criação dos 400 núcleos de defesa civil, dos 400 NUDECs, né? Que é uma preparação que se faz com a população para que a própria população tenha conhecimento e saiba, né, como agir, saiba defender o seu patrimônio. A readequação dos 34 parques, enfim, tem algumas metas que são específicas, a conclusão das fases 1 e 2 e o início da fase 3 do programa de mananciais, que envolve reurbanização de favela, né, e deve beneficiar aí 70 mil famílias, enfim. Bom, agora os eixos temáticos. Esses eixos temáticos, eles são 3, né? Primeiro eixo temático é compromisso com os direitos sociais e civis, né? Fundamentalmente, compromisso com os direitos sociais e civis. Esse acho que foi, digamos, o teor, né, da campanha do prefeito Fernando Haddad, e ele está aqui expresso em primeiro lugar. O segundo eixo é desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades. Então,
Claro que redução das desigualdades está diretamente associado com direitos sociais e civis, mas aqui a preocupação é São Paulo é o pulmão do Brasil, São Paulo é responsável por 12% do valor adicionado bruto produzido no país, do PIB, né? Mas esse crescimento, então esse crescimento tem que continuar, ele vai continuar, mas no que depender do poder público, ele tem que continuar de maneira sustentável e sempre visando a redução das desigualdades. E, finalmente, o terceiro eixo expressa a nossa convicção de que um executivo que está assentando as suas metas para os próximos 4 anos, nos 2 eixos anteriores, não pode prescindir de uma gestão descentralizada, uma gestão participativa e de uma gestão transparente. E eu acho que a instalação desse conselho traduz exatamente esse tipo de compromisso, além de várias outras iniciativas que nós teremos. Bom, acho que eu saltei um aqui. Eu também não vou falar uma por uma, mas aqui nós temos o quê? A relação dos objetivos estratégicos que estão associados ao compromisso com os direitos sociais e civis. Tá? Então, aí tem os vários objetivos relacionados à redução de pobreza, aumento da nota da cidade no IDEB, aumento das vagas de educação infantil, maior acesso da população à cultura, né? A promoção de uma cultura de cidadania e tolerância, enfim, os vários objetivos que estão associados com esse eixo, que é o compromisso com os direitos sociais e civis. Aqui a mesma coisa, então os 8 eixos, que ali são 11 eixos associados aos compromissos, ao compromisso com direitos sociais e civis. Aqui nós temos 8 eixos associados, agora mudou sozinho. Bom, 8 eixos associados ao desenvolvimento econômico sustentável com redução das desigualdades. Então aqui objetivos relacionados à tecnologia, aos transportes, à coleta seletiva, né? E assim por diante. E a ocorrência de enchentes e assim por diante. E, finalmente, a gestão descentralizada, participativa e transparente, nós temos esses 3 objetivos. Primeiro, aproximar a prefeitura do cidadão, descentralizando, modernizando a gestão, promover a participação e o controle social na administração pública municipal. Temos aí a criação da Controladoria Geral do Município, a própria instalação do Conselho de Desenvolvimento da Cidade e dos vários outros conselhos que vão ser instalados, né? E a realização do marco regulatório do desenvolvimento urbano de forma participativa. Aí a menção a todo um processo que a gente vai ter aí de renovação do plano diretor e as várias outras iniciativas que existem nesse sentido. Bom, aqui eu vou dar então só um exemplo, né? Eu acho que já estou terminando. Vou dar um exemplo de como que o objetivo se associa ao benefício que se espera para a população e, portanto, ele tem que estar associado a um indicador quantitativo. A população tem que poder verificar isso, né? E a associação desse objetivo com as metas. Então, a gente escolheu um aqui, que é o objetivo 16, que é ampliar as áreas de circulação exclusiva, que são os corredores, e qualificar o sistema de ônibus municipal, aumentando a velocidade média dos horários de pico de 14 km para 25 km por hora. Então, o que nós vamos fazer para conseguir esse objetivo? Bom, nós vamos, primeiro, projetar, licitar, garantir a fonte de financiamento e construir 150 quilômetros de novos corredores de ônibus. Né? Segundo, nós vamos implantar as novas modalidades temporais de bilhete único, o diário, o semanal e o mensal. Terceiro, nós vamos implantar horário de funcionamento 24 horas no transporte público municipal. E quarto, nós vamos implantar 150 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Então, são todas metas, né,
que ampliam as áreas de circulação e qualificam o sistema de ônibus municipal. Um dos indicadores desse trabalho é o aumento da velocidade média nos horários de pico. 25 km por hora ainda é pouco, mas é 80% mais do que 14 km por hora, vai dar um grande alívio para o munícipe. Então, esse é um exemplo de metas associadas a objetivos. E, finalmente, aqui a gente pegou uma dessas metas, que é a meta 74, e colocou, então, um exemplo aí da ficha de identidade da meta, que vocês têm aí na caixinha, né, em separado, tem uma meta de cada lado, são 50 fichinhas, que nós temos 100 metas. Então, aqui, dessa meta 74, qual o objetivo a qual ela está associada, a quais estratégias territoriais, qual é a secretaria e unidade responsável pela sua entrega, termos técnicos aqui nesse caso não se aplica, mas sempre que tem, eles estão explicitados, como vão ser entregues enfim, o que está previsto nessa meta, e as observações, aqui eu tenho, por exemplo, quais serão os corredores, né? Está tudo aqui embaixo determinado, ok? No que concerne a apresentação do programa de metas, foi uma apresentação mais da metodologia e do processo de construção do programa de metas, né? O seu conteúdo, do ponto de vista dos objetivos e das metas, vocês têm aí no que foi entregue. Eu gostaria, então, aqui de agradecer, então, a palavra e passar rapidamente para o secretário Leonardo Barchini, que vai fazer uma apresentaçãozinha para a gente muito rápida do sistema que vai ser utilizado para o monitoramento disto. Esse sistema que nós estamos chamando de CIMESP é um sistema que foi usado com muito sucesso no Ministério da Cultura, em primeiro lugar, e depois, no MEC eu estou com a cultura, perdão, Ministério da Educação, mas é Educação e Cultura, né? Educação, era Educação e Cultura, no Ministério da Educação e depois em várias outras áreas do governo federal, e ele vai ser utilizado aqui também no monitoramento das metas em São Paulo. Então, o Leonardo Barchini, que trabalhou com esse sistema, conhece bem, vai fazer uma apresentaçãozinha rápida de como que ele vai funcionar no monitoramento. Obrigada. Rapidamente, falar um pouco do nosso sistema de monitoramento. A pedido do prefeito, nós fomos buscar no governo federal as melhores práticas de monitoramento estratégico existentes hoje no país e, coincidentemente, aquela que a gente identificou como de maior utilização e de utilização com maior sucesso foi do Ministério da Educação. Coincidentemente, mais uma vez, o ex-ministro Fernando Haddad, quando secretário executivo, iniciou em 2005 esse processo. Eu também já estava no Ministério da Educação. E hoje, 8 anos depois, esse software chamado CIMEC, ele já é utilizado por 400 mil usuários. No Brasil, hoje, todos os diretores de escola pública possuem uma senha do sistema e acessam o sistema para dialogar diretamente com o Ministério da Educação. Quer dizer, hoje não existe mais papel intermediando a relação do Ministério com os municípios, e ele já recebeu diversos prêmios, recebeu 5 prêmios da Escola Nacional de Administração Pública, que inclusive está criando um curso de condução de políticas aplicadas a essa plataforma. Recentemente, em um acordo, o Tribunal de Contas da União reconheceu o CIMEC como um sistema que deveria ser utilizado por outros entes, e hoje nós temos aí 10 órgãos federais utilizando, alguns governos estaduais, e, além disso, nós temos 2 países, o Peru e a Colômbia, que também, nos seus ministérios principais, começaram a utilizar o sistema. Ou seja, é um sistema amplamente disseminado, e a visão geral que nós temos dele, ela é dividida em 4 fases, digamos assim. A primeira fase, que é o planejamento, é a fase que a secretária Leda já apresentou, que é a preparação do sistema, onde nós cadastraremos as ações, as obras e os projetos, e esse sistema de planejamento, essa fase de planejamento, ela está praticamente pronta.
A segunda fase é uma fase de detalhamento. Aí nós vamos incluir como será feito o fluxo dos projetos e quais são os responsáveis em cada secretaria, quais são os responsáveis no governo pela implementação de cada fase desses projetos com seus respectivos prazos de atendimento. E aí o sistema é interessante porque ele tem um sistema de controle em que você é acionado via SMS no celular, via e-mail, e quando o prefeito não ligar para a sua casa, você pode ter certeza que o SMS vai te lembrar de que você não está cumprindo uma meta ou que você está atrasado em determinada execução. Depois disso, nós temos a fase de acompanhamento, que seria a terceira fase do projeto, que aí nós temos aí reuniões de situação, em salas de situação, temos acompanhamento de cada etapa, chamamos os responsáveis de cada etapa para um relato sobre as dificuldades e os pontos de estrangulamento. E a quarta fase é a fase de controle e transparência, que é aquilo que o que nós chamamos de módulo público. Quer dizer, esse controle e transparência serve tanto para a prefeitura, para o governo, como para a sociedade civil, para o conselho em especial, para que eles possam, via internet, poder monitorar em tempo real as ações. Nós temos aí a cara do sistema, então cada usuário terá que incluir o seu CPF e sua senha para entrar no sistema, e automaticamente, ao incluir isso, a tela que abre para cada funcionário, para cada CPF, é aquela tela que diz respeito às suas metas, às suas ações específicas e aquilo que você está em atraso ou não. Então, temos aí, antes, para citar um exemplo como o sistema é desenhado, nós temos no programa de metas um dos objetivos e automaticamente o sistema já remete às metas associadas a esses objetivos, como podemos ver as metas aí à direita, e o objetivo que é o mesmo objetivo que a secretária Leda citou. O sistema também ele é passível de gerar relatórios de acompanhamento, então ele é muito maleável, eu posso gerar um relatório de acompanhamento por CPF atrasado, entre aspas, digamos assim, por atividade atrasada, por processo atrasado, por subprocesso, todos os níveis do plano de governo podem ser visíveis e ele gera em tempo real relatórios de acordo com a demanda. E tem uma ferramenta muito importante do sistema, que ela é a ferramenta de mapas temáticos. Então, nós temos todos os dados do censo do IBGE já incluídos no sistema, e eles foram divididos em distritos, e mais do que isso, divididos por setores censitários. Então, os distritos, que seriam algo como os bairros, e os setores censitários, que são as amostras de 500 residências. Então, eu posso, aí eu não sei se ele está online, mas eu posso, por exemplo, como esse exemplo cita, eu posso ver a população de 0 a 3 anos na cidade. Essa mancha azul escura é a mancha onde temos a maior população, e nós podemos, a partir desses dados, desses mapas que podem ser gerados por renda, por população, por idade, nós podemos ver qual é a real demanda de cada setor censitário com relação aos equipamentos públicos que estão no plano de governo. Então, nós dividimos aí por distrito, ele carrega... o sistema já está no ar, então ele carrega, ele já dividiu a cidade por distritos. Ó. E aí você pode verificar, depois você pode dividir ainda mais por uma camada, por setor censitário. Então, nós podemos ter um tema aí relacionado, que esses são todos os dados que estão carregados, são os dados do IBGE. Então, nós vamos pegar o exemplo do 0 a 3 anos, e aí, online, você vê aí quais são os distritos em que há maior necessidade de construção de creches, por exemplo. E aí temos todos os dados de cada distrito. Ó, o distrito do Grajaú, por exemplo, onde foi citado. E aí nós podemos dividir ainda mais pelos setores censitários. Que aí, por exemplo, na Zona Sul, nós temos 6.031 setores censitários. Então, o mapa, ele te dá... O software ele te dá a opção de você dividir ainda mais e aí fazer um recorte por setor censitário, que é aquilo, são mais ou menos 500 residências no plano amostral. Pode ver aí pelas manchas aonde a gente localiza a população de 0 a 5 anos. Enfim, a gente pode fazer esse recorte por renda, por idade,
etc. E é assim que nós faremos o monitoramento e a transparência do acompanhamento dessas metas será também utilizada por essa plataforma, a exemplo do que é feito em diversos órgãos do governo federal hoje. É isso, aí estão todos os dados aí pelo setor 5312 do distrito do Grajaú, você consegue localizar e ver aí a quantidade de pessoas alfabetizadas, enfim. São todos os dados do IBGE. É isso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Leonardo Barchini, secretário municipal de Relações Internacionais e Federativas. Daremos continuidade à primeira reunião do Conselho da cidade de São Paulo. Convidamos para compor a mesa diretora o senhor Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Convidamos também a senhora Nádia Campeão, vice-prefeita de São Paulo. Convidamos o senhor João Antônio, secretário municipal de Relações Governamentais. Convidamos a senhora Leda Maria Paulani, secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. O debate será conduzido pelo senhor João Antônio, secretário municipal de Relações Governamentais. Bom, retornando aqui os nossos trabalhos, a ideia agora é ouvirmos os interessados a tanto perguntar à Leda Paulani, ao prefeito, ou qualquer uma outra sugestão, ideias, e já aproveito também para sugerir que aqueles que querem falar também e dar sugestão sobre o funcionamento do Conselho, aproveite agora a oportunidade e a inscrição neste momento. Então, estão abertas as inscrições. Percival Maricato é o primeiro aqui para estrear a nossa... Por favor, o microfone para o Percival Maricato, aqui à minha esquerda. Eu queria sugerir, em primeiro lugar, que todos tivessem o e-mail de todos, para que nós pudéssemos nos comunicar, trocar opiniões e fazer propostas de reformulações, porque é uma coisa muito grande e acredito que sem divisões muito claras de funções, nós não conseguiríamos funcionar. E quero propor que haja alguma coisa sobre turismo, porque a omissão é total. E na questão do trânsito, eu vou defender que este Conselho assuma a responsabilidade de resolver de vez. Ou seja, reduzir em pelo menos 50% a circulação de automóveis em São Paulo, transferindo todos os recursos públicos que hoje são gastos com automóvel, ou para ele circular, que não resolvem nada. Veja aí o exemplo da marginal do Tietê, que já está parando, e tantos outros. E eu acho que é preciso tomar essa questão a sério, e acho que eu não vejo algo mais representativo para conseguir que a população compreenda, que as montadoras respeitem, enfim, que as coisas aconteçam de uma forma a resolver esse problema, que resolve uma porção de problemas dentro da cidade. Ambulâncias que não conseguem chegar ao hospital, poluição, barulho, ruído, acidentes, dispêndio enorme de recursos públicos da população que fica parada no trânsito. Enfim, uma opção de coisa. Eu vi os itens do trânsito aqui, mas eu acho que eles são muito pontuais e muito tímidos. Então, acho que nós devemos agir como estadista e resolver esse problema. Obrigado, Percival. Obrigado. Próximo. Tem as pessoas que estão... Oded, Cláudio. Por favor, Oded. Bom dia, prefeito, secretários, vice-prefeita. Parabéns, né, pelo trabalho, pela instalação do Conselho, pela apresentação do programa e pelos compromissos assumidos com todos. Uma sugestão minha seria o seguinte:
Eu acho, né, e tenho quase certeza, que uma boa parte dos que estão aqui, da sociedade civil, embora tenham conhecimento da cidade, não tem uma radiografia total da cidade. Sabendo seus indicadores, suas especificidades, seus indicadores de educação, de saúde, de transporte, enfim, de todas as áreas. Então, como uma atividade do Conselho, até para o Conselho se qualificar para dar sugestões, ideias, seria interessante organizar um encontro onde vai se apresentar a cidade, seus indicadores, seus problemas, seus recursos, seus indicadores regionais, toda a questão da desigualdade expressa em números, em exemplos, fazer um diagnóstico, uma radiografia da cidade, porque dessa forma o Conselho pode se qualificar melhor para dar ideias, dar palpite, conhecer melhor a cidade. Quantas subprefeituras, os indicadores de cada subprefeitura, de cada distrito, a diferença dos indicadores enormes na desigualdade na cidade de São Paulo. Então, os principais indicadores da cidade para poder se qualificar. Quase uma aula sobre São Paulo para o Conselho. E acho que seria muito útil para que as sugestões, as propostas venham embasadas no conhecimento melhor da cidade. E uma outra proposta, até apresentando essa ideia do sistema de informações, constituir o Observatório de São Paulo. Fazer com que São Paulo tenha um observatório, onde qualquer habitante, qualquer pessoa dentro e fora da cidade, possa ter acesso a uma radiografia da cidade. E que esse observatório seja um observatório dinâmico, que vai acompanhando os indicadores da cidade e vai mostrando a evolução dos indicadores da cidade. Então, são informações muito importantes para qualificar o Conselho e toda a população para poder se engajar com a cidade. Muito obrigado.